Boa tarde, hoje é sexta-feira, dia 18 de abril e o Além do Poder já está no ar. Nesta Semana Santa, nós trazemos um programa especial e hoje eu vou conversar com o padre Demétrio Moraes. Ele é reitor do Santuário Padre Ibiapina. Fica comigo, o Além do Poder começa agora. Eu já convido você para interagir conosco nas nossas redes sociais. Lembrando que você também pode nos acompanhar pelo nosso canal do YouTube, TV Norte Paraíba. E antes de começar, a nossa entrevista, eu tenho um recado para você. Pare de se preocupar com cobranças e ameaças de busca e apreensão. É hora de retomar o controle da sua vida financeira. Resolva suas dívidas de forma inteligente com a Infinity Consumidor. Com mais de 45 anos de experiência, a Infinity é especialista em negociações bancárias e já ajudou milhares de pessoas a reduzir e quitar suas dívidas, seja de carro, de moto, cartão de crédito ou mesmo do cheque especial. Você reduz em até 95% a sua dívida. Na Infinity Consumidor, você encontra um planejamento financeiro que realmente cabe no seu bolso. Faça como Ana Maria, que quitou o Onix dela, que custava R$ 52.470,57 por apenas R$ 8.800. Ou Luiz Fernandes, que reduziu a dívida do Fiat Ideia dele por R$ 35.274,50 por R$ 10.000. E José Evaldo, que resolveu a dívida de uma Vitara de R$ 75.260 por R$ 9.301,86. Se eles conseguiram, você também pode. Ligue agora mesmo para 4004-2821 ou mande um WhatsApp para o 991015874 e agende uma consultoria que é 100% gratuita. A Infinity funciona de segunda a sexta, de 8 da manhã às 8 da noite e aos sábados, de 9 da manhã até 1 da tarde. Ela fica no Centro Empresarial Epitácio Pessoa, na avenida de mesmo nome, 1251, loja 111 do bairro dos Estados. Acesse também o nosso site infinityconsumidor.com.br ou o Instagram @infinityconsumidor e veja pessoas que mudaram a vida financeira com a Infinity Consumidor. Lembrando que o cliente Infinity contribui com o NACC, é o Núcleo de Apoio a Crianças com Câncer. Mais do que negociar, a Infinity te ensina a se organizar financeiramente. E pensando nisso, a empresa criou o Infinity Educa, uma plataforma com dicas e consultorias para organizar suas finanças. Acesse agora infinityeduca.com.br e conquiste sua liberdade financeira. Infinity, há 45 anos em defesa do consumidor. E agora sim, hoje eu vou conversar por videochamada com o padre Demétrio Moraes, que é reitor do Santuário Padre Ibiapina. Com ele, nós vamos falar sobre a vida do religioso que atuou e morreu também em Solânia e foi considerado venerável por um decreto do Papa Francisco do último dia 31 de março. Boa tarde, padre. Seja bem-vindo. Boa tarde, Cláudia. É uma alegria poder falar a todos os telespectadores da TV Norte Paraíba. Padre, a gente queria entender nessa escala até a canonização, o que significa esse reconhecimento do Padre Ibiapina como venerável? Veja bem, todo candidato à santidade, todo aquele que tem um processo aberto junto à Santa Sé, junto ao Vaticano, em vista de uma beatificação, recebe o título de servo de Deus. Era um título com o qual nós nos referíamos ao Padre Ibiapina até o último dia 28 de março, quando o Papa assinou o decreto de venerabilidade, reconhecendo na vida do Padre Ibiapina as virtudes teologais em grau heróico, a fé, a esperança e a caridade. Então, para nós, este passo ele é importantíssimo, porque a partir deste decreto, a partir desta venerabilidade, nós vamos poder agora catalogar os milagres. Seria como se o segundo passo de 4 passos para se chegar à canonização. Podemos assim afirmar que estamos na metade do caminho, como nós dizemos aqui na Paraíba, meio caminho andado. Padre Ibiapina, reconhecido como venerável, agora o bispo da Diocese de Guarabira, Dom Aldemiro Sena dos Santos, vai instituir um tribunal, uma comissão,
que terá como objetivo analisar os relatos de milagres. E de posse destes milagres, juntamente com o postulador da causa, que é o Dr. Paulo Vilota, eu estou como vice-postulador, então nós elegeremos um milagre que, sendo aprovado pela Santa Sé, pelos peritos médicos em Roma, poderá conceder ao padre Ibiapina a possibilidade de ser, então, beatificado. Padre Demétrio, essa questão da beatificação, a canonização, como o senhor disse, existe a comprovação de milagres. Quais são os exemplos que os senhores vão levar ao conhecimento, né, do Vaticano para tentar a beatificação e a canonização de Padre Ibiapina? Veja bem, Cláudia, quanto aos relatos, são sigilosos. Nós ainda não podemos dar ao conhecimento das pessoas do que se trata. Mas, em regras gerais, um milagre que ajuda a causa ou que possa ser colocado, apresentado à causa, ele consiste em um pedido exclusivo ao padre Ibiapina, compartilhado somente com a bem-aventurada Virgem Maria. Este pedido que tem resultado imediato, então alguém fez ao padre Ibiapina uma prece, alguém que enfermo, lutando contra um câncer, ou quem sabe uma mãe que não pode gerar um filho, que tem dificuldades na geração de um filho, e ela suplica o auxílio do padre Ibiapina. Então, imediatamente, ou seja, de um dia para o outro, já se deve ter a constatação de que aquele empecilho foi superado, ou no caso de uma cura, que a cura já pode ser então constatada através de exames. A cura precisa ser instantânea e permanente. Então, não faz sentido alguém que diz: não, eu pedi ao padre Ibiapina, 5 dias depois eu fiquei curado. Tudo bem, foi uma graça, foi uma bênção, sem dúvida, mas este milagre, em tese, não serve para a causa de beatificação, porque precisa ser instantâneo e permanente. O resultado instantâneo e permanente, sem contributo da medicina. Sim. Embora nós não possamos falar do teor, mas então a gente entende que tem vários relatos que já foram levados ao conhecimento dos senhores que poderão subsidiar esse processo, não é isso? Sim, sem dúvida. Nós temos muitos relatos, vários relatos. É importante que se diga que, mesmo em vida, o padre Ibiapina, a sua fama de santidade já era conhecida e a ele já eram atribuídos milagres. É importante também lembrar que o padre Ibiapina se preocupou com o homem nordestino, com o homem sertanejo integralmente. Anunciava o evangelho por onde passava, nas missões, pregava a boa nova do reino de Deus, mas ao mesmo tempo também cuidava das pessoas em suas necessidades. Em sistemas de mutirão, o padre Ibiapina conseguiu fazer coisas maravilhosas em um curto espaço de tempo e com pouquíssimos recursos. Igrejas, cemitérios, orfanatos, 22 casas de caridade, assim chamadas por ele, também açudes, cacimbas. Veja, pregava o evangelho e tentava motivar as pessoas a identificarem qual era a sua necessidade mais urgente. E no sistema de mutirão fazia estas grandes maravilhas. O padre Ibiapina, ele não nasceu na Paraíba, ele nasceu em Sobral, no Ceará, mas ele veio para a Paraíba. Em que circunstância foi essa vinda dele para cá e como foi a vivência dele aqui no estado, padre? Cláudia, o padre Ibiapina, ainda como advogado, e aqui é bom também recordar, ele, antes de ser sacerdote, ele foi advogado, foi juiz de direito em Xerabubim, Ceará, foi deputado-geral. Por volta dos seus 43 anos, ele se desilude com as promessas deste mundo e se recolhe em Caxangá, subúrbio de Recife, numa chácara que ele havia comprado ali, levando consigo coisas muito importantes.
a Sagrada Escritura, o livro Imitação de Cristo e o Flos Sanctorum, que conta a história dos santos. Ele bebe desta fonte durante 3 anos. Somente depois ele decide voltar ao amor primeiro. Por que amor primeiro? Porque ele já havia entrado no seminário durante 2 vezes e se viu obrigado a sair pelas circunstâncias da vida. Primeira vez pelo falecimento prematuro de sua mãe, de parto. E depois o falecimento, o assassinato de seu pai. O seu pai foi fuzilado em praça pública por ter participado da Confederação do Equador. E isto lhe obrigou a ingressar na primeira turma de Direito. Formado em Direito, ele morou durante 2 anos em Areia, na Paraíba. Ali ele teve contato com um casal que posteriormente lhe faria uma doação importantíssima para a construção de um hospital de caridade. A Fazenda de Santa Fé, uma porção de terra na Fazenda Santa Fé, onde hoje está o seu memorial e o seu túmulo. O túmulo do Padre Biapina está no memorial de Santa Fé, em Santa Fé, Solânia, município de Solânia, aonde o venerável Padre Biapina viveu os últimos 7 anos de sua vida, cadeirante, impossibilitado de se locomover, depois de ter percorrido 5 províncias do Nordeste brasileiro, fazendo maravilhas, deixando um rastro de caridade. Padre Biapina fica, então, ali em Santa Fé, aonde ele construiu a maior e mais bem estruturada casa de caridade, erguida em 1874. Este prédio ainda conservado, este edifício ainda conservado lá em Santa Fé. E ali em Santa Fé, no dia 19 de fevereiro de 1883, ele entrega seu espírito a Deus, mas naquele mesmo dia tendo uma visão de Nossa Senhora. Nossa Senhora aparece para o Padre Biapina em Santa Fé e lhe consola. Ele, por volta das 6 da manhã, do dia 19, ergue a mão, aponta para o alto e diz: lá está Maria, por 3 vezes. Isto é muito significativo, porque ele, Cláudia, fez uma consagração a Nossa Senhora. Em 1855, ele substituiu o sobrenome Pereira por Di Maria, passando a chamar-se Padre José Antônio Di Maria e Biapina. Então, aquele que se consagrou o seu sacerdócio inteiro a Nossa Senhora, no último dia de sua vida é consolado por ela. E antes de se tornar peregrino, ele visita, aliás, ele toma conhecimento que o cólera morbus estava dizimando a população do interior de Pernambuco e da Paraíba. Por isso, para cá se dirige. E assim começa a sua peregrinação como grande apóstolo do Nordeste. Há quem diga também que o Padre Biapina era um grande intelectual. Então, eu queria que o senhor falasse sobre isso daqui a pouco, porque nós vamos agora para um rápido intervalo. A gente volta para saber mais sobre a vida, a fé, a caridade do Padre Biapina. Já estamos de volta e agora nós vamos conferir um recadinho que o Armazém Paraíba preparou para a gente. E para aproveitar essas promoções, você aponta a câmera do seu celular para o QR Code e baixa já o nosso aplicativo. Nosso contato 32225000 é o zap mais fácil do Brasil e o Instagram é o @armazémpb. E agora nós vamos continuar a nossa entrevista com o Padre Demétrio Moraes, que é reitor do Santuário Padre Biapina, que foi tornado venerável por um decreto do Papa Francisco e está num processo, na verdade, para se tornar beato e talvez seja também considerado santo. É um processo que segue as normas do Vaticano. E Padre Demétrio estava falando conosco, eu deixei, na verdade, uma pergunta do bloco anterior sobre as qualidades intelectuais. Me parece que Padre Biapina era um intelectual de verdade, né? E também queria saber, Padre Demétrio, até que ponto a advocacia, o direito também foi utilizado pelo padre para ajudar as pessoas. Cláudia, de fato, as qualidades profissionais e morais do Padre Biapina são incontestáveis. Ele, ainda no último ano de sua formatura, ele foi
nomeado professor substituto da Faculdade de Direito. Ele se forma na primeira turma de Direito do Brasil e exerce, então, já indicando como ele se sobressai no seu bacharelado. Ele é, então, nomeado como professor substituto. E, certamente, o conhecimento que ele adquiriu ao longo do período de formação no curso de Direito, bem como deputado-geral, todo aquele conhecimento pode, sim, ter favorecido muito a realização das obras, das grandiosas obras, entendendo que ele conseguiu contar com um contributo de todos, não só dos mais humildes, mas certamente de pessoas ricas que, tocadas pela sua pregação, tocadas pela sua capacidade de anunciar o Evangelho, se colocavam à disposição, colocavam os seus bens à disposição também na construção destas 22 casas de caridade, 22 orfanatos, que tinham o objetivo de oferecer, sobretudo às meninas. O objetivo central era acolher as meninas. Isso porque, nós bem o sabemos, as meninas sempre foram discriminadas. E no século XIX, ainda mais. Não havia escola para as meninas. Somente os meninos tinham direito a ler, a escrever, a contar. E nas casas de caridade, as meninas, então, encontraram esta oportunidade de aprender a ler, de aprender a escrever, a contar, de exercer também uma profissão, um exercício, um trabalho. Aprendiam a tear, aprendiam aqueles trabalhos, é claro, próprios para as mulheres do século XIX. Aprendiam a tear, a bordar, a fazer chapéus, a fazer sapatos, e estes objetos eram vendidos para a manutenção da casa. O padre Biapina se preocupava, inclusive, em garantir para elas um dote, a fim de que, chegando em idade de matrimônio, pudessem se casar com dignidade. Então, podemos evocar o padre Biapina como o patrono da educação para as mulheres do Nordeste, sendo pioneiro na educação para as mulheres. Isto é tão verdade que os donos de engenhos, vendo como os estudos nas casas de caridade, como a educação era levada a sério nas casas de caridade, pagavam para que suas filhas estudassem nas casas de caridade. Nós temos registros, por exemplo, da Casa de Caridade de Pocinhos, também na Paraíba, que o presidente da província de então faz um relatório para o Império, citando a Casa de Caridade de Pocinhos como o maior centro educacional do interior da Paraíba. O segundo maior, perdendo somente para o Liceu Paraibano. Padre Demétrio, a população de hoje talvez não tenha a noção do que foi Padre Biapina para a época dele, né? Ele gerava muita comoção por onde ele passava? Sem dúvida. Nós temos relatos históricos, um jornal do Crato, A Voz do Cariri. Neste jornal, que está à disposição de quem quiser fazer uma pesquisa no Google, nós temos estes jornais digitalizados que narram fatos e acontecimentos deste período da missão do Padre Biapina. E tem lá uma coluna do jornal que tem como objetivo trazer informações de aonde anda o Padre Biapina. Então, o doutor Padre Biapina está na cidade de Milagres, está na cidade de Cajazeiras, na Paraíba. Lá fez casas de caridade. E há relatos de como o povo ia com alegria recebê-lo. Isso porque ele era um homem de esperança, um homem que colocou sua esperança e sua confiança em Deus, esperava a consolação de Deus, mas a esperança do Padre Biapina não era uma esperança passiva, acomodada, era uma esperança operosa. E ele, por isso mesmo, tornou-se peregrino de esperança para estas cidades tão sofridas
do sertão nordestino. Então, aonde ele chegava, trazia aquele que é a nossa esperança, Jesus Cristo, Senhor nosso. Ele é a nossa esperança, mas trazia também otimismo, esperança de que se podia minorar os sofrimentos, as agruras do povo sertanejo, através de tantas obras realizadas por ele. E como é que a população de Solânia e da região do Brejo recebeu essa notícia quando o padre foi considerado venerável? Olha, com muita alegria. Fizemos uma linda carreata, acolhemos o nosso bispo na entrada da cidade e com a imagem oficial do padre Ibiapina, saímos em carreata até o distrito de Santa Fé, onde está o seu memorial, e lá foi presidida uma linda Eucaristia. E fizemos também uma visita à cidade de Arara, que está ali encravada no santuário, e em carreata nos alegramos também na cidade de Arara. Foi um momento indescritível, de uma alegria indescritível. E, muito brevemente, no dia 19 de maio, estaremos lendo o decreto que nos será enviado pelo Vaticano. Este decreto vai ser lido numa cerimônia no dia 19 de maio. Digo 19 porque nós todos os dias 19 celebramos a memória do padre Ibiapina, que é o dia em que ele faleceu, 19 de fevereiro. Então, 19 de maio de cada mês, nós temos missa no santuário, às 4 da tarde e às 7h30 da noite. Temos missa também todos os domingos, às 10 da manhã e às 4 da tarde. O santuário está aberto todos os dias para visitação. Lá nós temos o Museu do Padre Ibiapina, nós temos o seu túmulo, um anfiteatro com a capacidade para mais de 10.000 pessoas sentadas, que inclusive receberá agora uma cobertura. Nós temos também o monumento ao Padre José Comblan, que também foi sepultado aqui no cemitério de Santa Fé. Então, as pessoas que quiserem visitar, que quiserem estar conosco, também vão poder tomar cada vez mais parte desta alegria. A alegria de termos um venerável, um sacerdote diocesano, um sacerdote nordestino, reconhecido pela Igreja, reconhecido pelo Papa Francisco como venerável. Nós não temos, de fato, como você havia dito, Cláudia, noção da grandiosidade do Padre Ibiapina. A obra, o legado do Padre Ibiapina ainda é pouco explorado e valorizado. Esperamos que com o contributo da mídia, da imprensa, e aqui agradeço a você por ter nos contactado para esta partilha, para esta conversa, que é uma oportunidade única de tornarmos o Padre Ibiapina cada vez mais conhecido e reconhecido. É uma oportunidade de fazer com que a Paraíba conheça mais, né, sobre uma personalidade importante que viveu por aqui também, né, já que ele passou por vários locais, mas se fixou na Paraíba até o dia de sua morte. Para a gente concluir, eu queria saber esse processo todo até a canonização, isso pode demorar muitos anos, padre? Isso, nós não podemos prever. Nós não podemos prever porque dependemos agora dos milagres. Então, conforme os relatos de milagres forem chegando, se o milagre que nós elegermos para apresentar à Santa Sé for reprovado, por assim dizer, então nós vamos continuar rezando. É por isso que em todas as missas o nosso bispo Dom Aldemiro recomenda aos padres que cantem a antífona vocacional, convidando o povo de Deus a pedir um milagre ao venerável Padre Ibiapina, porque somente assim ele poderá ser beatificado e com um segundo milagre canonizado. A você que agora está nos acompanhando, você que está, quem sabe, lutando contra a enfermidade, você que está me vendo agora mesmo num hospital, num leito de hospital, faça um pedido ao venerável Padre Ibiapina, peça pela sua cura, pela a cura do câncer, pela libertação desta enfermidade. Peça com fé, peça com fé. Aquele que foi, sem dúvida, um abrigo para os pobres, para os humildes, para os sofredores. Na seca de 1877, que assolou a nossa região, o Padre Ibiapina, em Santa Fé,
acolheu inúmeras pessoas. Pessoas que chegavam, segundo os seus próprios relatos, inclusive sem vestes, nuas. E ali encontraram roupas e alimento e a palavra de Deus que as sustentava. Tenho certeza que Ele continuará a pedir e a interceder pelos que sofrem. Você, mãe, que desejas tanto, você, mulher, que deseja tanto ser mãe e que tem encontrado um obstáculo para receber esta graça, a graça da maternidade, peça o auxílio do Padre Biapina. Nós temos relatos de pessoas que dizem que alcançaram esta graça, a graça de ser mãe, por intermédio do Padre Biapina. Então é uma ocasião sempre de poder divulgar. E se você quer conhecer mais sobre o Memorial do Padre Biapina, Santa Fé, a nossa vivência, visite-nos no Instagram, @Santuário Padre Biapina. Ok, Padre Demétrio, eu queria agradecer muito. Infelizmente, nós já estamos no fim do programa, a gente ainda poderia conversar muito até sobre o processo mesmo de investigação dos milagres, mas infelizmente não há mais tempo, só para lhe agradecer pela sua atenção e por também compartilhar com a gente todos esses feitos do venerável Padre Biapina. Aproveito, Cláudia, para convidar você, a sua equipe, a equipe da TV Norte, para nos fazer uma visita. Venham fazer uma matéria aqui, será uma alegria imensa recebê-los. Vou preparar até um almoço bem delicioso para vocês. Tá certo, combinado. Muito obrigada. Tchau, Deus os abençoe. Ao senhor também, muito obrigada. Bom, e agora o Além do Poder vai ficando por aqui. Deixa eu mostrar para vocês o meu look de hoje. Estou vestindo moda colmeia e você pode conferir essa e muitas outras tendências no Instagram, @modacolmeia, ou acesse esse QR Code aqui na tela, que também tem o WhatsApp para as lojas de João Pessoa e Campina Grande, onde você vai ser muito bem atendido. O Além do Poder vai ficando por aqui. Tchau!